Olá, alunos, bem-vindos à aula de Introdução à Lógica. Meu nome é Bruno Frank, eu sou mestre em Geografia e doutor em Geografia também pela Universidade Estadual de Londrina e sou professor de vocês da disciplina de Introdução à Lógica. Vamos rapidamente agora para o nosso quadro, onde nós iremos realizar algumas ponderações a respeito do conteúdo de nossa aula. Se vocês se lembrarem, em aulas anteriores, nós trabalhamos bastante alguns dos aspectos formais e da estrutura, da estrutura dos silogismos, a estrutura da lógica. Aprendemos também alguns dos usos da lógica dentro da teologia. Então, quando nós falamos dentro da teologia, significa necessariamente que apenas a teologia trabalha com a lógica dentro, principalmente dessa perspectiva da chamada lógica tradicional ou a lógica aristotélica, ou como nós veremos nessa aula, a lógica aristotélica tomista. Não, muitos cientistas, muitas áreas dentro das próprias ciências humanas se utilizam de silogismos, a matemática trabalha com a lógica aristotélica também, então trata-se de um instrumento que ele é utilizado em diversas áreas do conhecimento. A teologia também é uma dessas áreas. Principalmente quando nós observamos no debate cotidiano, principalmente aquelas questões concernentes à natureza da ciência, também será objeto de uma rápida reflexão durante a nossa aula, tendemos sempre a achar que há uma certa distância, principalmente no debate público, né, a ideia da teologia como algo muito ligado ao instrumento da fé, e sem um aparato lógico que possa aproximá-la do estudo teológico. Porém, como nós vimos ao longo das nossas duas primeiras aulas, e nessa aula nós iremos reforçar ainda mais isso, a teologia se utiliza sim de instrumentos da lógica, e isso é algo bem antigo, e vem inclusive da própria lógica, dentro da própria lógica cristã, a análise, a instrumentalização das ideias de Aristóteles, por exemplo, um filósofo pagão, cujas ideias serão incorporadas na filosofia cristã e serão fundamentais para a compreensão da existência ou da não existência de Deus. Voltemos ao quadro. Então aqui vamos rapidamente a um rápido resumo de nossa aula. Então, como havia dito, antes nós trabalhamos os aspectos formais, a estrutura da lógica através de exercícios e de aplicações. Em nossa terceira aula, ela será uma aula mais leve, no sentido que nós iremos abordar algumas das teorias. Munidos das noções de forma e estrutura, nós podemos discutir algumas teorias. Nós trabalharemos a lógica tradicional segundo a perspectiva tomista. Tomás de Aquino foi um grande intelectual da igreja, e significa que apenas Tomás de Aquino, dentre os grandes teólogos, estudava a questão da lógica? Não, existiam teólogos de diversas religiões que também estudaram a questão da lógica. Porém, para a formatação da teologia, principalmente a teologia com esse viés mais cristão, a perspectiva tomista ela é fundamental. Então, o uso de ferramentas lógicas para tratamento da doutrina de Deus, nós iremos trabalhar rapidamente algumas questões concernentes à existência ou não. A lógica cristã, discutindo a importância do raciocínio lógico para o ser humano. Então, há uma teoria a respeito da inferência e da capacidade de raciocínio, nós iremos estudá-la. E nós nos aprofundaremos um pouco mais nas relações entre teologia e lógica. Aqui é importante analisarmos, que vocês anotem, me desculpe, as palavras-chave de forma que vocês possam voltar no decorrer dos estudos de vocês consigam voltar à aula e assim reestudarem o conteúdo. Aqui vale um lembrete. Da mesma maneira que em aulas anteriores eu sempre reforcei o aspecto introdutório da disciplina, trata-se de um curso de introdução à lógica dentro da teologia. Significa que diversas das discussões que são iniciadas nessa aula, elas são ampliadas e elas podem variar de denominação religiosa para denominação religiosa. Por isso nós trazemos e nós nos prendemos principalmente aqueles conceitos-chave dentro daquelas tradições iniciais que deram origem a essas ideias a relação entre teologia e lógica. Voltemos ao quadro?
Então aqui, o conteúdo de nossa aula. O professor já adiantou grande parte do conteúdo ali no resumo, mas é importante que vocês anotem. A lógica tradicional segundo uma perspectiva tomista. Então essa lógica tradicional, essa lógica aqui em Aristóteles, ela será traduzida, reinterpretada e utilizada também pelos filósofos cristãos, os teólogos cristãos, me desculpa. E deles se destacará Tomás de Aquino. As ferramentas lógicas para o tratamento da doutrina de Deus, os argumentos clássicos a favor da existência de um ser divino, novamente um aspecto introdutório a respeito dessa discussão, nós trazemos essas ideias puras. A lógica cristã e as relações entre teologia e lógica. Então, aqui rapidamente, apenas relembrando, o lógico da religião não precisa aceitar como verdadeiras as proposições apresentadas no discurso, qualquer que seja sua natureza. Porém, o que o lógico precisa verificar é se podemos ou não garantir se a conclusão é verdadeira a partir do fato de se assumir como verdadeiras as premissas, mesmo que essas premissas sejam falsas. Então, é um trabalho do lógico assumir que em um dado argumento, em uma determinada proposição, as premissas com as quais ele está lidando são verdadeiras, mesmo que intuitivamente ou de forma racional ele consiga compreender que elas não são. Porém, ele vai analisar se essas premissas podem justificar a conclusão dentro daquela proposição. Então, novamente, voltando ao conteúdo das aulas anteriores, o estudo dos silogismos, a validade argumentativa. Nessa aula nós aprenderemos teremos algumas dicas, algumas formas de produção de bons argumentos dentro da lógica, Lembrando sempre que o debate público, principalmente o debate político eleitoral, ele possui uma outra lógica, Quando nós falamos principalmente deste debate que usa a consistência, analisa a consistência dessas proposições, se elas são justificadas ou não pelas premissas, grande parte desses exercícios vocês irão verificar que eles são feitos dentro de um ambiente cuja a honestidade e a procura da verdade é o objetivo. Voltemos ao quadro. Significa que, em grande medida, também muitos desses debates eles serão levados pela via do mundo, existirão dentro do mundo acadêmico. Aqui, só para lembrar a relação entre as proposições e as premissas, nós trabalhamos com as premissas lógicas, porém existem premissas que possuem uma natureza diferente, pois são utilizadas em áreas diferentes. Então, as premissas lógicas são proposições assumidas como verdadeiras, das quais segue uma conclusão. P1, P2, e aqui a conclusão. Já as premissas jurídicas, elas são as leis e as discussões dos fatos que fundamentam uma petição do qual segue uma sentença. E dentro de uma premissa jurídica, a premissa maior é sempre a lei. E às vezes a premissa menor ela é o fato condicionado pela essa premissa maior que é a lei. As premissas de um projeto, Então, estamos falando com o advogado, a noção de premissa que ele trará será provavelmente essa. Estamos discutindo com um arquiteto, com um geógrafo, com um político, muitas vezes, com um administrador. As premissas para ele serão as premissas no sentido de projeto, que são aqueles assumidos como condicionantes para o desenvolvimento de um projeto. No caso acadêmico, são as hipóteses, naquelas hipóteses que são assumidas. Então, significa o quê? Quando determinado arquiteto ou engenheiro ele vai falar de uma premissa, ela vai ser a premissa principalmente no sentido de condicionante. Nós estamos montando, por exemplo, reestruturando um tecido urbano, ou procurando regenerar um tecido urbano. Quais são as premissas? Não, a premissa principal é o seguinte, a preservação dos espaços verdes. Então, independente da forma do novo projeto, a premissa inicial é preservar ou ampliar esses espaços verdes. Então, essa será justamente a condicionante, aquela pela qual o projeto deverá, em grande medida, se guiar. Ou seja, como vocês puderam observar, são formas diferentes. Então, quando nós trabalhamos as premissas no sentido lógico, nós estamos as relacionando principalmente com a noção de proposições. Essas outras duas formas mais comuns de premissa se relacionam ou com as leis ou então com a questão dos projetos.
Mas por que Tomás de Aquino ele é tão importante, né, a ponto de ser considerado uma das figuras essenciais dentro do cristianismo? Porque ele traduziu grande parte dessas ideias aristotélicas e formulou uma forma de compreender o discurso religioso que tem como seus fundamentos a questão da lógica. Então, é nesse sentido que, independente da denominação, Tomás de Aquino ele surge assim como uma figura fundamental e ele levará... por que ele coloca, né, a lógica como a arte, né, como uma arte ou arte das artes? Nós iremos aprender um pouquinho a respeito dele. Voltemos ao quadro. Então aqui algumas considerações breves a respeito de Tomás de Aquino. Foi um dos maiores filósofos e teólogos cristãos, que lembrando que Tomás de Aquino ele não estava discutindo apenas com seus pares cristãos, ele também discutia com outras denominações religiosas e nessa discussão, olha que interessante, eles se utilizavam de da lógica aristotélica, eles se utilizavam de uma estrutura de debate, de discurso, que embora possuíssem religiões diferentes, eles conseguiam entender, possuíam, né, uma linguagem comum. Escreveu sobre teologia natural, ética, metafísica, lógica, entre outras áreas do saber, com forte influência, né, desses filósofos gregos também. Ele é responsável pela introdução das ideias de Aristóteles no cenário teológico e filosófico cristão. Então ele percebeu o quê? Que havia um pagão, no caso Aristóteles, cujas ideias a respeito da lógica, a respeito de como auferir a existência de Deus, a respeito da filosofia, da ciência, elas poderiam ser traduzidas dentro do ideário cristão. E um outro fator importante também, que é essencial para entendermos por quê, o que levaria um pagão a ser tão importante dentro da filosofia cristã. A ideia de que a filosofia ela possui uma linguagem universal. Não eram apenas os filósofos cristãos que se utilizariam dos filósofos gregos, preservariam a tradição da Grécia e de Roma. Os filósofos islâmicos também traduziriam muitas dessas obras. Os próprios hindus, eles também, de certa maneira, contribuiriam. Então havia uma linguagem que era uma linguagem de natureza universal, que ela era consolidada nessa filosofia de matriz grega. Temos o quadro? Então ele considerava a lógica como a arte das artes, né? Por quê? Porque a lógica, segundo ele, é aquela que dirige o próprio ato da razão. Através do pensar lógico, você dirige a razão. A lógica que é entendida como arte por excelência, ou a arte das artes. Isto é, a arte pela qual as outras artes são dirigidas racionalmente. Aqui lembrando que para ele a arte é uma operação que produz uma obra que é distinta da própria ação. Então para ele, quando um pintor ele está diante de um quadro branco, ele dirige a sua arte pela lógica. Quando ele a dirige pela lógica, ele produzirá uma boa pintura, porque ele procurará as referências, ele analisará as proporções, verá as potencialidades e assim por diante. Então, a lógica, ele já começa a trazer aí, começa não, já era uma teoria, existiam teorias bem antigas, porém ele começa a sistematizar, principalmente para o pensamento religioso, o funcionamento da mente humana, como que são dirigidas as ações, como que as ideias se transformam as ações, a própria questão dos talentos, uma investigação a respeito do talento humano, dentre outras questões, sempre tendo como diretriz o raciocínio lógico. Os textos de Tomás de Aquino, eles seguem uma ordem lógica, ele tem uma certa coerência textual, e assim por diante. Voltemos ao quadro. Então nós temos aqui uma citação de Tomás de Aquino. A arte que dirige o próprio ato da razão, quer dizer, pela qual o ser humano pode proceder no próprio ato da razão com ordem, com facilidade e sem erros. Então, essa era justamente a importância que era dada por Tomás de Aquino à questão da lógica. Então nós vemos que dentro do pensamento teológico,
havia uma alta carga também de pensamento lógico, de estruturação, de necessidade de sistematizar as coisas do mundo natural, de organizá-las, de compreender o funcionamento da mente humana e aplicar grande parte dessas teorias para a compreensão da própria ação de Deus, da ação e da existência de Deus. Tomás de Aquino, ao sistematizar essas ideias que vieram como herança dos gregos, ele procurou compreender as partes da lógica, né? Como que se estrutura a lógica. Então, se ele procurava entender como que um pintor poderia pensar e transformar o seu pensamento em um ato de criação, como ele coordenaria, pensaria as proporções, então ele começa a pensar isso a partir do quê? A partir da função da mente, do funcionamento da mente humana. Vamos ao quadro? Para isso ele dividiu nas três chamadas as partes da lógica, né? Então ele entende que o raciocínio dentro da lógica é uma operação complexa e depende de outras duas operações mentais. E já a razão da qual decorrerá da lógica, ela depende de três operações. E quais são essas três operações? Vamos estudá-las aos poucos. A apreensão simples, o juízo e o raciocínio. Muitas dessas teorias, elas também são estudadas pela própria neurociência. Existe um autor muito importante chamado Jonathan Haidt, que ele estudará justamente como que se formam os juízos morais, como que se formam as ações, como que se dá a operação da razão, e muitas dessas contribuições elas batem com as ideias dos autores clássicos. A apreensão simples. A apreensão simples ela permite a formação de conceitos, né? Então, é um processo de entendimento ou abstração da essência, ou seja, da natureza de um objeto. É a apreensão de que a coisa é, sem afirmar ou negar nada. Você não está fazendo um juízo. O juízo é a próxima. Desculpa, o juízo é a próxima operação. Então, pensemos num exemplo simples, um cachorro. A nossa inferência, as nossas sensações nos dizem que um cachorro, dadas as devidas condições, um cachorro normal terá 4 patas, por exemplo. Um cachorro terá certas medidas, ele latirá. Isso faz parte da chamada apreensão simples. Nós não estamos fazendo um juízo específico do fato, mas nós estamos aprendendo da forma mais simples possível, muitas vezes até inconsciente, faz parte principalmente dessa experiência dos seres humanos com o mundo. Voltemos ao quadro. Então, nossa inteligência tende a capturar as propriedades comuns de certos objetos e dessa maneira cria um conceito, o conceito do cachorro. O cachorro tem 4 patas. A abstração, né, pode ser considerado um ponto de vista bem particular, então dentro desse conceito você abstrai um outro conceito. E daí nós temos o processo do juízo, né? Então aqui ele dá um exemplo, esse exemplo retirado, material do professor Fábio Bertato. Quando dizemos que o homem é um animal racional, nós damos uma definição de ser humano, né? Ou seja, nós estamos trazendo uma definição. Essa definição, essa operação da mente, me desculpa, ela se chama juízo. Pelo juízo, afirmamos ou negamos uma coisa de outra. Então nós podemos comparar uma coisa... Comparar não, me desculpem. Nós podemos diferenciar que o homem é um animal, mas o homem é um animal racional. Um juízo é expresso por uma proposição, ou seja, pode ser verdadeiro ou falso. Um homem não é um animal racional, por exemplo, seria uma proposição. Também seria uma proposição, porém seria uma proposição falsa. Já o raciocínio, né, quando nós falamos em lógica, nós sempre falamos da questão do raciocínio. O raciocínio nos permite chegar ao conhecimento das coisas desconhecidas.
E o bom lógico, né, como nos conta principalmente o professor Bertato, o bom lógico ele procurará sempre tabelar essas ideias, né, construir através de silogismos, através de comparações, de tabelamentos, utilizando-se da simbólica muitas vezes para a realização de tal exercício. Então um raciocínio pode ser indutivo, lembrando, o raciocínio indutivo ele em grande medida parte da sua conclusão, não parte das premissas que formam a proposição. Então, muitas vezes, essas premissas elas estão fora da proposição original. Então, para compreender essas proposições, uma proposição do tipo indutiva, nós devemos procurar outras fontes que possam servir para essas premissas. Então, enquanto na proposição dedutiva, da qual trabalhamos principalmente dentro dos silogismos e o objeto principal do estudo da introdução à lógica, desse estudo da lógica elementar, tudo que leva a determinada conclusão está incluído nas premissas. Então, a conclusão não pode ser diferente, não pode possuir uma conclusão, desculpe. A conclusão não pode ser diferente do que está contido nas premissas. Voltemos ao quadro. Tanto que muitas vezes o raciocínio do tipo dedutivo ele é associado às ideias do silogismo, que é a operação pela qual nós podemos compreender a validade ou não de determinadas proposições. Ele é composto por 3 proposições, o raciocínio, ou juízos. Essas proposições são formadas pelo emprego de 3 termos. Um termo é um conceito verbal e o conceito é um termo mental. Então vejamos como é que ficam essas ideias numa tabela. Nós temos as operações da mente. O produto mental dessa operação da mente é o conceito. Produto linguístico é o termo. Então, simples apreensão, conceito, cachorro. Cachorro 4 patas. O juízo. O produto mental da operação da mente juízo é o juízo, produzindo um juízo, forma de premissas, de proposições, desculpa. E o produto linguístico é uma proposição. O ser humano é um animal racional. E o raciocínio ele se relaciona com o quê? Com a inferência, ou seja, a capacidade de inferir determinados conceitos, determinadas ideias, de inferir, por exemplo, a respeito da validade ou não de determinadas proposições. Então, como vocês puderam ver, são essas 3 operações que estão relacionadas com a capacidade de raciocínio e que foram estudadas pelos teólogos, são utilizadas pelos teólogos desde o período de Tomás de Aquino. Então, nós podemos traduzir cada uma das operações da mente correspondente a cada uma das partes da lógica tradicional, aquela lógica aristotélica. A lógica da simples apreensão, ou aquela lógica relacionada aos conceitos, a lógica do juízo e a lógica do raciocínio. Então, cada uma das operações da mente ela é sistematizada e transformada em uma das partes dentro da lógica tradicional. Então vocês podem observar que, ao extrair essas operações da mente, ao sistematizá-las, esses filósofos, esses teólogos, eles foram capazes de compreender o funcionamento da mente humana através do estudo da lógica, decompondo-a, em formas propositivas. Agora nós iremos abordar um pouco a questão da relação entre lógica e ciência. Lembrando que a relação entre lógica e ciência tratada aqui, ela tem como pano de fundo a lógica aristotélico-tomista e não necessariamente aquelas discussões relacionadas à validade científica, às teorias da falseabilidade científica, que serão vistos nos epistemólogos modernos. Nós estamos tratando essencialmente daquelas ideias-chave, daquelas ideias originárias, dentro das quais a filosofia aristotélica, que servirá de base, trará grande contribuição. Temos ao quadro?
Então nós temos, Aristóteles ele já entendia que a relação entre o intelecto, o espírito humano e a ciência. Aristóteles, assim como os teólogos cristãos, os teólogos muçulmanos, eles eram, por natureza, indivíduos que procuravam compreender o funcionamento do mundo. Eles procuravam compreender como se formava o intelecto. E muitos deles, eles entendiam grande parte daquilo que eles faziam como uma forma de ciência também. A ciência é considerada por Aristóteles como sendo um hábito especulativo. Então, a ideia do cientista sempre procurando compreender o funcionamento das coisas, o cientista olhando para a natureza e se questionando a respeito do funcionamento das coisas, da ordem da natureza. Então, ele relaciona bastante com a questão do hábito especulativo. Os hábitos especulativos têm como fim o conhecimento puro. Podemos considerar a ciência, novamente, segundo a perspectiva de Aristóteles e Tomás de Aquino, objetivamente e subjetivamente. Aqui até para, de certa maneira, nós saímos um pouco do chavão, que às vezes é muito comum, da ideia de, tal ideia não é científica, a ciência diz tal coisa, a ciência, que além de ser, evidentemente, muitas vezes uma espécie de falácia de autoridade, né? A ciência, às vezes, é um ser, um suprassumo, acaba muitas vezes com as nuances, a consistência e a inconsistência de determinadas ideias consideradas científicas ou não. Porém, como eu havia colocado, a ideia não é entender esses conceitos puros, o que não é, o que é ciência, à luz do período contemporâneo, mas sim entender essas ideias originárias que iriam compor o que seria entendido por ciência e, de certa maneira, essa relação da ciência com a teologia. Voltemos ao quadro. Então, essa divisão entre ciência objetiva e ciência subjetiva. Então, a ciência, do ponto de vista de seu objeto próprio, ela é considerada como objetiva. Podemos considerar uma ciência como conjunto das demonstrações, deduções ou induções de sua disciplina correspondente, que versaria, por exemplo, a respeito de algum objeto, por exemplo. Aqui, a relação principalmente com uma certa hierarquia de saberes, com uma certa cadeia de conhecimentos e com um certo sistema. Já a noção mais subjetiva de ciência, a ciência ela é considerada como um hábito. Então, lembra-se do que eu havia dito da questão dos chavões, do se é ciência, de não é. Então, essas simples considerações, elas já adicionam algumas camadas de complexidade para o debate. A ciência pode ser considerada como um hábito. Um cientista pode fazer uma ciência sem possuir o hábito da ciência, por exemplo, são alguns dos questionamentos. Tendo em vista que ela é uma disposição ou aperfeiçoamento de nossa inteligência no que diz respeito ao seu objeto próprio. E aí voltamos a Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, a ciência é certo conhecimento do que deve ser necessariamente sendo demonstrado a partir de certos princípios. Então ela procurará certos princípios como efeito pela causa e conhecido como tal, por exemplo. A ciência é certa posse, ou seja, conhecimento, muitas vezes temporário, né? Viram as discussões a respeito, principalmente dos chamados epistemologistas lógicos, a respeito dessa posse ou não da verdade. Nesse sentido mais abrangente, a lógica é uma ciência, né? Mas poderia ser considerada como uma ciência racional, pois ela está relacionada com a questão do raciocínio, da razão humana. Aristóteles também trouxe a famosa teoria da subalternação da ciência. Se vocês observarem qualquer curso de introdução ao pensamento científico, será muitas vezes impossível de escapar da famosa teoria da subalternação da ciência. O nome subalternação ele pode parecer ofensivo, porém é a tradução correta do termo originário do grego. Então, por exemplo, com base em Aristóteles aqui, tá? O Tomás de Aquino, traduzindo a Aristóteles, traduzindo-os para o ideário teológico, ele dividirá entre ciências primeiras e ciências subalternas.
Essas ciências subalternas serão ciências autônomas e independentes, quanto a seus próprios princípios, conhecidos por si mesmo por serem autoevidentes. Então aqui, as pessoas consideram, por exemplo, a biologia como uma dessas ciências primeiras. Já as chamadas ciências subalternas, elas são dependentes no que diz respeito aos seus princípios. Em última instância, subalternas dependem dos princípios de uma ciência superior. Então, a física subalterna à matemática, pois dependeria dos princípios matemáticos. A medicina subalterna à biologia, pois depende do conhecimento dos princípios dados pela ciência biológica e assim por diante. Aí o professor até esqueceu, trouxe o exemplo aqui. A física seria uma ciência subalterna à matemática, pois utiliza de suas conclusões e as aplica analogamente aos dados físicos. Aqui lembrando que nós fazemos essa breve introdução à teoria científica em Aristóteles, em Tomás de Aquino, dada a sua importância para o debate da lógica na teologia. Porém, nós veremos como grande parte da própria estrutura do conhecimento teológico, ele sempre levará em conta essas discussões a respeito das subalternações da ciência, procurando sempre esses princípios originários e considerando essas classificações. Vamos agora à resolução de nossa situação-problema? O nome de nossa situação-problema é Teologia como Ciência em Tomás de Aquino. Procurando aqui responder, muitas vezes, ao longo do curso, vocês deverão se debater com esses questionamentos a respeito da natureza científica da teologia. É um curso de bacharel, ele tem um status científico, ele está próximo da filosofia, é uma ciência, é uma ciência próxima da mãe das ciências, é um instrumento à parte das ciências, e assim por diante. Então, Tomás de Aquino ele já trouxe um argumento justamente no sentido para compreender a teologia como uma ciência. Vamos ao quadro? Então, a situação problema ela parte do pressuposto de que você é um consultor, um revisor de conteúdos de teologia. Lembrando que essa situação problema eu tirei do material de vocês da unidade 3 e fiz leves adaptações para o formato da videoaula. Nessa função, você escreve ou revisa artigos acessíveis a um público geral sobre teologia. Daí, alguns questionamentos de natureza geral. Você e sua equipe estão organizando um volume sobre fé e ciência, os temas que sempre levantam grandes paixões. Diversos artigos estão sendo preparados para esse volume especial, e você foi encarregado justamente dessa questão. Na seção sobre razão e religião na Idade Média, você está ajudando a escrever um artigo sobre teologia, sobre a teologia como uma ciência em Tomás de Aquino. Para isso, após estudar cuidadosamente um artigo de uma questão específica da Suma Teológica, nós veremos mais à frente a própria estrutura dessa Suma Teológica, mas será de grande valia, você tem de organizar um esquema que facilite o leitor a entender a estrutura de um artigo da Suma, bem como explicar o conceito de ciência que ele é empregado por Tomás de Aquino. Então vamos aqui rapidamente, né? Por que essa doutrina sagrada é ciência? Então, segundo o processo, aqui lembra-se que isso é uma estrutura da própria Suma Teológica, a gente vai estudar mais à frente essa estrutura. Porém, parece que a doutrina sagrada não é ciência, pois toda ciência deduz suas conclusões a partir dos princípios evidentes. Mas as doutrinas sagradas as deduz a partir dos artigos da fé que não são evidentes, uma vez que não são admitidos por todos. Porque a fé não é de todos? Porque a fé não é de todos, me desculpe. Portanto, a doutrina sagrada não é ciência. Além disso, a ciência não lida com fatos individuais, mas a doutrina sagrada trata de fatos individuais, tais como os feitos de Abraão, Isaac, Jacó e semelhantes. Logo, a doutrina sagrada não seria ciência. Então, como que outros filósofos resolveriam essa questão? Agostinho, o Santo Agostinho, ele tratará de uma forma diferente.
Somente a esta ciência pertence aquilo pelo qual a fé salvadora é gerada, nutrida, protegida e fortalecida. Isso corresponde apenas à doutrina sagrada e não a qualquer outra ciência. Logo, a doutrina sagrada é ciência. Então ele parte o quê? Ele parte da noção de que a ciência ela pertence justamente a essa fé salvadora. Então, ele responde, né, que é a resposta às objeções. Isso aqui é parte da estrutura da Suma Teológica. É necessário dizer que a doutrina sagrada é ciência. É preciso saber que existem dois tipos de ciência. Opa! Aqui a questão das ciências subalternas aparecerá, né? Algumas deduzem suas conclusões a partir de princípios conhecidos pela luz natural do intelecto, tais como a aritmética, a geometria e afins. Outras, por sua vez, deduzem as conclusões a partir de princípios conhecidos pela luz de uma ciência superior. Assim, a perspectiva parte dos princípios que a geometria fornece e a música a partir dos princípios fornecidos pela aritmética. Então, que ele produz uma resposta, né? Essa resposta, justamente associando a própria questão da teoria da subalternação das ciências. Já a resposta àquela segunda objeção dada anteriormente, é necessário dizer que os fatos individuais que aparecem na doutrina sagrada não são tratados como o principal, mas como um exemplo de vida, assim como acontece nas ciências morais, ou ainda para declarar a autoridade daqueles homens pelos quais é transmitida a revelação divina, que é justamente o fundamento da Escritura ou da doutrina sagrada. Então vocês observem como ele retrata os argumentos, né, que poderiam produzir, né, essas objeções, e daí ele responde a cada um desses argumentos. Após a releitura do artigo analisado, você escreve um texto sucinto sobre a noção de ciência aristotélico tomista, né, então a noção da subalternação das ciências, nesse contexto que é o conhecimento pelas causas o que pode ser considerado ciência, tanto o conjunto de conclusões e de suas respectivas ciências. Então o que ele faz? Ele procurará responder a essas questões que são originadas por esses dois pontos que são colocados no questionamento da questão da integridade da teologia, da integridade, da doutrina de Deus como algo científico. Ele irá debater essas questões trazendo novos argumentos. Isso é parte da estrutura da Suma Teológica e vocês podem observar que ela vai seguir uma sequência lógica. E embora ele não diga que está se utilizando da teoria da subalternação das ciências, ele se utiliza na medida em que ele faz aquela comparação entre a aritmética e a música. Então vocês podem perceber novamente como que havia um linguajar comum, ou seja, algo que era comum a quase todos os teólogos da época, que era justamente a noção desses princípios aristotélicos tomistas, me desculpa. Vamos agora a um breve momento de interação. Eu aguardo as perguntas de vocês pelo chat e até daqui a pouco.
Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos agora realizar algumas breves considerações a respeito da estrutura da Suma Teológica. Vamos ao quadro? Então, a Suma Teológica ela foi de essencial importância na medida em que não somente Tomás de Aquino ele se utilizou, desculpa, ele se utilizou da estrutura da lógica, da influência dessa lógica aristotélica, como também ele desenvolveu uma estrutura de argumentação. Novamente, falando da estrutura argumentativa, a lógica deduzindo os princípios do funcionamento do raciocínio humano e transcrevendo justamente para a questão da teologia. Muitos de vocês já devem estar familiarizados com a obra Suma Teológica, e da qual divide em questões, por sua vez são divididas em artigos. Então nós iremos aprender a compreendê-las rapidamente. E a sua estrutura, ela é testemunho da aplicação da lógica na ciência, né? Teólogos importantes como William Lane Craig, teólogos de outras religiões ou de denominações religiosas diferentes, eles reconhecem a importância e a contribuição da Suma Teológica para o próprio conhecimento da teologia como um todo. Voltemos ao quadro. E é fácil compreender a importância da Suma Teológica quando nós observamos o tipo de estrutura de seus artigos. Então, essa estrutura traz uma apresentação da questão. Então, a questão da vida em sociedade, a questão da existência ou não de Deus, a questão de aspectos específicos dentro da doutrina religiosa, são apresentadas através da chamada tese. Depois nós temos a antítese. Aqueles familiarizados com a filosofia devem se lembrar das aulas de filosofia, da tese, da antítese, da síntese. Porém, aqui nós estamos falando da estrutura desses artigos na Suma Teológica. Aí nós temos o sed contra, né, que são aqueles conhecidos como argumento em sentido contrário à antítese, que se baseia nas escrituras ou na tradição. A solução, ou seja, a resposta para a defesa da tese. Então, se você apresenta uma determinada ideia, aqui você apresenta as possíveis objeções a essa ideia, depois os argumentos no sentido contrário a essa ideia, depois uma solução tentando compreender essa tese e, em último lugar, uma resposta à antítese, não uma resposta às possíveis objeções. Então, vocês observam aqui a estrutura básica argumentativa. Agora nós iremos olhar aqui rapidamente como que se constrói um argumento, ou um raciocínio, desculpa, com base nessa Suma Teológica, utilizando-se dessa suma. Então, nós estamos organizando os nossos raciocínios sobre alguma questão que admita, por exemplo, sim ou não. No primeiro passo, levante a questão a ser analisada e a tese, né? Você pode responder sim ou não. Passo 2, estabeleça as melhores objeções à tese. Terceiro passo, estabeleça os melhores argumentos a favor da tese. E no quarto passo, produza ou refuta cada uma das objeções levantadas no passo 2 contra a tese. Isso aqui é muito comum que nós observamos no discurso lógico, dos discursos dos lógicos, quando eles vão analisar o próprio discurso, que muitas vezes não necessariamente ele é aquele discurso de natureza acadêmica, mas ele pode ser discurso a respeito de determinadas ideias que estejam no debate público, assim por diante. Então, vocês veem aqui uma aplicação desta estrutura dos artigos da Suma Teológica para a vida cotidiana. Então, na prática, quando você estiver avaliando o valor de verdade de uma proposição, você deve levantar a maior quantidade de argumentos pró e contra tal proposição e tentar refutá-los. O resultado de tal empreendimento pode ser apresentado segundo esse esquema, né, que é justamente esse esquema aqui acima da própria estrutura da Suma Teológica. Lembrando sempre que o ambiente no qual foi constituído essas ideias e no qual proliferaram essas ideias próximas da Suma
da Suma Teológica, da estrutura, e a proposta de uso disso numa atividade prática, da qual surge uma determinada ideia, e você deve procurar os argumentos, as objeções, muitas vezes ele surge num ambiente de debate cordial, um debate acadêmico, no qual muitas vezes não há ganhos políticos, mas sim uma procura, muitas vezes, pela verdade, né? Ou uma procura pelo que seria um conhecimento mais genuíno, e não necessariamente somente a persuasão por conta de controle político, ou então por conta de influência. Então, sempre que nós utilizarmos dessa estrutura, parte muitas vezes do pressuposto de que aquele no qual nós estamos argumentando, ele também analisará de bom grado, né, dentro da sua razoabilidade, analisará os seus argumentos, os contra-argumentos produzidos e, de certa maneira, chegarão muitas vezes aí a uma conclusão em comum ou o surgimento de novos questionamentos, fazendo com que esse ciclo se reinicie. Tratemos agora da lógica e da doutrina de Deus. Vamos ao quadro? Então aqui nós iremos essencialmente trabalhar com um filósofo, Agostinho, um teólogo, me desculpe, e filósofo também, Agostinho de Hipona. Hipona era uma cidade do norte da África, parte do antigo Império Cartaginês, que foi incorporado ao Império Romano, no qual nasceria Agostinho, por isso seu nome é Agostinho de Hipona. Agostinho era um indivíduo de natureza interrogadora e, assim como muitos de sua época, se viu às voltas com um universo muitas vezes de desilusão, destruição, muitos conflitos, muitas guerras, do qual fez com que ele se interrogasse acerca de uma série de coisas. Uma delas é a própria existência de Deus. Então, ele compreende que o ser humano interroga-se sobre a existência de Deus desde muito tempo. Segundo algumas tradições teístas, a existência de Deus é manifesta em sua criação, ou pelo menos é acessível à razão. Então a existência do homem, da ação, ela já seria uma prova da sua existência. Porém, Agostinho, ele entende que a existência de Deus é inteligível, você pode compreender pelos sentidos e pela razão. Então aqui ele está fazendo uma oposição, em grande medida, à noção da fé como um artigo da verdade, né, da existência de Deus como um artigo de fé. Então ele irá se relacionar a noção da verdade com a existência de Deus. Para ele, a existência da verdade, ela já implica a própria existência de Deus. Para isso, ele realizará um exercício lógico. Existem, né, decorre da própria existência dos seres humanos, três outras realidades. Duas realidades, me desculpe. A existência é a primeira, a vida e entendimento. Então são três realidades: existir, viver e entender. Por ordem de excelência, ou seja, daquela que ela é maior para a menor, seria entender. Primeiro você entende, desculpa, o entendimento é o nível maior, a vida, a existência. A existência é o primeiro nível, né? Um micróbio existe. O micróbio, ele existe, ele vive, mas ele não entende, ele não consegue compreender a sua vida e a sua existência. Então, esse entendimento ele é aquele nível maior. Daí ele irá realizar uma série de inferências, no qual ele provará que em dois cenários diferentes a existência de Deus é provada. Para isso, ele fará, ele se utilizará de um argumento de natureza psicológica relacionada à mente, à percepção da razão. Daí a sua relação com a lógica. Temos ao quadro? Então, como que ele propõe demonstrar a existência de alguma realidade eterna e imutável, superior à razão? Que está falando da razão humana, não da razão divina. Para ele, se não existe nada superior a tal realidade, então essa mesma realidade, ela é Deus. Logo, Deus existe nessa primeira suposição.
Caso contrário, se existir alguma outra realidade superior à razão, essa outra realidade é Deus. Então, logo, Deus existe. Então, nas duas situações, ele procurará provar a existência. Vejamos isso em termos lógicos. A realidade superior à razão, que Agostinho irá apresentar, é a verdade. Então, a verdade é aquela que está superior à razão. Então, aqui nós teremos R, a razão. Então, ou V ou D, né? A verdade ou Deus. A disjunção obtida será ou a verdade é Deus, ou o que for superior à verdade é Deus também. Então, de qualquer uma das duas razões, das duas explicações, a resposta será justamente, a resposta à conclusão será justamente que Deus existe. Agora nós iremos analisar alguns outros tipos de argumento, né? Lembrando que o argumento de Agostinho é um tipo de prova psicológica, né? Psique, né? Alma, mente, da existência de Deus, ou seja, ela pode ser compreendida a partir dos sentidos. A mente, ela vai reconhecer algo que é superior à mente. E aqui, no caso, a superior à razão seria a verdade, ou a própria razão. Essa verdade seria Deus. Ou algo acima da verdade também seria Deus. Traz aqui outras formas, né? Um argumento cosmológico, do tipo cosmológico, baseia-se na ideia de que se cada ser do universo deve ter uma causa, então deve existir Deus. Porque Deus ela é seria a causa última de todas as coisas. Então esse é um argumento do tipo cosmológico. Já o argumento do tipo ontológico é considerado um argumento a priori, ou seja, ele está relacionado com o quê? Um conhecimento que não depende da experiência, você não precisa provar, sentir, mas sim que ele vem antes do conhecimento, antes da experiência, me desculpe. Já o cosmológico, o teológico e o psicológico são considerados argumentos a posteriori, ou seja, eles dependem justamente dessa racionalização. Dependem da experiência. Muito comum, principalmente na defesa da existência de Deus ou de deuses, o argumento cosmológico ele é muito comum principalmente nas religiões panteístas, que vão levar em consideração as múltiplas formações, as múltiplas causas da natureza e relacioná-las com entes divinos. Então esse argumento cosmológico ele é muitas vezes utilizado dentro dessas fés panteístas, porém ele também pode ser utilizado dentro das fés, dentro da fé monoteísta. Vejamos agora um problema clássico na filosofia, principalmente quando nós estudamos a lógica dentro da filosofia e também também aparecerá na própria teologia, que é o famoso problema da regressão cética. Voltemos ao quadro? Então, antes, imaginemos o seguinte, pensem que uma proposição ela pode dar origem ela dará origem a uma conclusão, porém essa conclusão ela poderá virar premissa em uma outra conclusão, e uma outra conclusão, e assim por diante. Daí o nome regressão cética. Muitas vezes essa regressão cética ela não levará a lugar nenhum. Para compreender se determinadas ideias podem ser aplicadas ou não, muitas vezes devemos recorrer a formas de solucionar essa chamada regressão cética, no sentido de sempre pedir novas evidências, novas proposições, dando origem a novas proposições e assim por diante. Então existem algumas formas de compreendê-las e, de certa maneira, de solucioná-las, que foram pensadas por muitos filósofos ao longo dos anos. Então nós iremos apresentar algumas das formas para solucionar essa regressão cética. Temos o quadro? Então aqui nós observamos o problema da regressão cética esquematizado. Então novamente eu a transformei em um esquema. Então nós temos uma premissa, premissa 1, premissa 2 e a conclusão dessa proposição. Acabou aí? Não, porque essa conclusão acabou virando por acaso a premissa de uma outra proposição. Como fechamos esse argumento, digamos, né?
Aí, essas duas premissas vão dar origem a outra conclusão, que dá origem a outra proposição, e a outra conclusão, e esse argumento nunca fechará. Aqui, lembrando, claro, né, que isso aqui representaria logo. Então, como resolvemos? Uma maneira de resolver o problema da regressão cética é começar com uma premissa que não é justificada, né? Ou seja, não precisa de nenhum tipo de argumento para embasá-la, né? Então, por exemplo, dizer que a água da chuva está molhada, por exemplo. Então, um argumento não precisa de nada para justificar, você já assume que ela é verdadeira, já justificada. Ou então, usar um argumento de estrutura circular, que uma justificação é justificada por outra que é justificada pela primeira. Então, a forma visual disso seria algo mais ou menos assim. Ou então utilizar uma cadeia argumentativa, que é importante, principalmente isso aqui, não confundir com a sua forma negativa, né? O que seria essa forma negativa? Que seriam as famosas falácias, né? Então, muitas das maneiras de solucionar essa regressão cética, elas podem parecer, se utilizadas principalmente pela sua via negativa, como formas de argumento de autoridade, ou então como entes superorgânicos ou formas superorgânicas que poderiam explicar um determinado argumento. Então, quando nós falamos dessa regressão cética, são formas de estabelecer um debate mútuo no qual não seja necessário ficar o tempo todo justificando determinado argumento, mas sim dentro desse argumento, determinadas premissas ou proposições, me desculpe, que são assumidas como sendo verdadeiras, para você não ter esse ciclo infinito, muitas vezes infinito, desculpe, de explicações, que confunde e complica principalmente o estabelecimento de base para um discurso. Temos o quadro? Então, começar com suposições que crê sejam compartilhadas, né? Então, por exemplo, estamos discutindo em um grupo de teístas a respeito da essência de Deus, você não precisará o tempo todo colocar argumentos. Então, Deus existe, por exemplo. Então, partindo-se do pressuposto de que Deus existe, vamos discutir: Deus é bom? Deus não é? Como age Deus no mundo? Então, parte-se justamente dessa ideia que ela já é aceita, né, por todos os indivíduos que estão dentro desse debate. Isso facilita, principalmente, o discurso. Temos o quadro? Então, suposições, então por isso daqui é o nome de suposições, que crê sejam compartilhadas. Apelar para alguma autoridade, o IBGE, né, o dicionário, determinado autor, determinado órgão internacional, e assim por diante. Lembrando, não confundir com a falácia da autoridade. Aí existem algumas outras formas, mas que também, novamente, nós não podemos confundi-las como formas de falácia. Então vamos ver na prática. Assegurar, retirar objeções ou guardar o argumento. Assegurar, aceitar a declaração com base em sua autoridade. Então, por exemplo, um exemplo fácil. Eu lhe asseguro que fumar faz mal à saúde. Por que isso é uma maneira de assegurar? Faz com que aceitem as premissas sem que sejam pedidas as evidências. Então, mas quem disse que fumar faz mal à saúde? Né? Então, eu estou lhe assegurando que fumar faz mal à saúde. É uma maneira de evitar esse processo de regressão cética. Outro, retirar objeções ou descontar. Citar a possível objeção que você pensa que as outras pessoas podem estar pensando, com o objetivo de prevenir, oferecendo uma resposta rápida e objetiva naquele instante. Por exemplo, você quer comprar um anel, mas ele é muito caro, né? Então, como é que você convence alguém? Bem, o anel é caro, mas é bonito. Então, o que você faz aqui? Você enfatiza a importância e evita que a objeção seja apontada por outros. Então, é uma maneira de evitar justamente que você dê início àquela cadeia argumentativa, porque você para aquela cadeia, porque você já desconta justamente a possível objeção. Em uma linguagem muitas vezes falaciosa, em um debate
com o público, ou um debate político ou até acadêmico, o indivíduo que procura provar determinada opinião constituindo um argumento, ele pode já, reconhecendo a fraqueza do argumento que ele está trazendo em determinados pontos, se ele for um indivíduo honesto, ele irá apontar essa fraqueza, porém ele irá continuar o seu argumento. Olha, descontando essa fraqueza, vamos continuar o argumento. Ou então, se ele for por uma via não tão honesta, ele pode imaginar, por exemplo, uma possível objeção fraca ao argumento que ele está colocando, de maneira a esconder, muitas vezes, aquela fraqueza maior do seu argumento, agindo muitas vezes de forma bem maquiavélica e evitando que se reinicie essa regressão cética. Voltemos ao quadro. Uma outra forma também é a chamada guardar ou proteger o argumento, né? Você faz com que uma das premissas do argumento sejam mais fracas, de forma que o seu oponente, por exemplo, não possa causar muitos danos. Então, ou mostrar que são falsos, ele não vai precisar mostrar que são falsos. Como você pode fazer isso? Usando algumas palavras. Algumas podem, acredito que algumas possam. Então, aqui que você está essencialmente fazendo? Quando você faz algo desse tipo, adota essa estratégia. Novamente, você pode adotar a estratégia para o bem ou para o mal, mas está relacionado com a constituição desses argumentos lógicos e do pensamento, da estrutura de raciocínio, do pensamento das pessoas. Você pode se aproveitar dessas fraquezas, de que muitas vezes elas podem evitar produzir argumentos demasiadamente longos, ou facilitar a chegar a determinadas conclusões que possam ser mais cabíveis a todos, ou então você pode, inclusive, persuadir determinadas plateias a tomar determinadas posições que elas não tomariam inicialmente se você não se utilizasse dessas formas, né, de resolver a famosa regressão cética. Vamos agora à nossa situação-problema. O nome de nossa situação-problema é a produção de um bom argumento. Existem formas de produzir bons argumentos, lembrando que não necessariamente um argumento ele será produzido no sentido de persuadir determinado grupo de pessoas, ou ele será verdadeiro, ele pode ser um argumento falacioso, porém que poderá persuadir determinadas pessoas. Quando nós falamos aqui na produção de um bom argumento, nós estamos sempre pensando em um argumento que seria um argumento verdadeiro e que tenha uma capacidade de persuasão, possa ser claro e objetivo e persuadir o maior número de pessoas. Voltemos ao quadro. Então, quais seriam os padrões, né? Então, os padrões dentro desses bons argumentos. A Suma Teológica é um exemplo, né, de produção de bons argumentos dentro do pensamento teológico, pois ele se utiliza justamente daquela estrutura. Como reconstruir argumentos de forma a ficar claro e comunicável? Existe um determinado argumento, esse determinado argumento ele é obscuro, se utiliza de linguagem que não é compatível com o público no qual você está querendo atingir. Então, como você poderá reconstruir? Quais são os padrões de bons argumentos? Bons argumentos são convincentes? Bons argumentos se utilizam de palavra-chave? Assim por diante. Uma maneira muito tradicional é a chamada de analysis, que é você utiliza passagens e as analisa. Dentro desse estudo, chegou-se a dois termos básicos, né, que é a validade ou validação e a solidez argumentativa. Porém, nós precisamos antes de falar das virtudes, falemos dos vícios. Vícios argumentativos. Uma ou mais premissas é falsa. Então, o indivíduo ele começa a sua argumentação, na qual muitas vezes uma das premissas é falsa, a conclusão ela é verdadeira, mas a premissa é falsa. Isso vai enfraquecendo todo o seu argumento. Ou então as premissas não dão uma boa razão para a conclusão. Daqui podem ser premissas, às vezes, que se utilizam de dados errôneos, ou são premissas que são contraditórias. Então, são todos aqueles elementos, né, que vão gerar a falsidade de uma determinada proposição ou
a invalidade dessa proposição. E as virtudes, a validade, né? Ou a solidez. Então, rapidamente aqui, né? Qual a relação entre as premissas e as conclusões? Então, lembrando que dentro da lógica dedutiva, que nós estamos falando essencialmente da lógica dedutiva, a conclusão é obtida das premissas. Ou seja, o indivíduo que ele está argumentando a partir de uma lógica dedutiva, ele está tentando ser válido. O indutivo, ele procura elementos que não estão necessariamente nas premissas. Então, ele não está necessariamente sendo válido. Um exemplo clássico. Maria teve uma criança que se casou com 22 anos e engravidou. Segunda premissa. E apenas filhas podem engravidar. Então, qual que é a conclusão? Logo, Maria tem pelo menos uma filha. Então, nós podemos o quê? Concluir que aqui ele já traz uma proposição. Desculpa, ele traz uma premissa e aqui ele traz a conclusão. Essa conclusão ela pode facilmente ser derivada dessas duas premissas. Por quê? Se ela modificasse, possui 3 filhos e não definisse se era uma mulher ou se era um homem, como que você poderia deduzir que engravidou ou não? Poderia se utilizar de uma lógica indutiva ou então alguma determinada premissa que estivesse oculta. No entanto, como nós observamos, grande parte das ideias que são traduzidas na forma da lógica, principalmente essa lógica clássica, a lógica tradicional, expressa em grande medida por meio dos silogismos, elas se utilizam bastante dessa validade das premissas. Então, vocês observam que é um argumento sólido, porque ele já traz dentro de suas premissas aquilo que fundamentará a conclusão. Então, ele é sólido e, ao mesmo tempo, ele é válido. Ele não possui nenhum dos vícios argumentativos, ele não fica exageradamente trazendo detalhes que poderiam contradizer uma das premissas. Ele é essencialmente objetivo, daí ele consegue concluir, né, essa argumentação de forma bem lógica. Vamos agora a um breve momento de interação. Eu aguardo a contribuição de vocês pelo chat e até daqui a pouco.
Olá, então nós voltamos à nossa aula, lembrando que é muito importante que vocês observem, né, e façam a aula atividade de vocês. A aula atividade de nossa aula é muito importante no sentido em que trabalhará o famoso efeito de Dunning-Kruger, que se relaciona com a dificuldade que os indivíduos têm, principalmente aqueles indivíduos que possuem uma menor habilidade em determinadas áreas, a dificuldade que esses indivíduos têm de reconhecer a sua baixa habilidade nessas áreas. E grande parte dessa discussão que nós estamos tendo a respeito da lógica, do conhecimento, da formação de bons argumentos, o entendimento, a compreensão desse famoso fenômeno conhecido como Dunning-Kruger, ela será essencial principalmente quando nós nos vemos diante de determinados argumentos ou de determinadas estruturas de pensamento que muitas vezes vocês conseguem perceber que ou vocês não conseguem entender a complexidade, daí o entendimento do Dunning-Kruger os ajudará a compreender às vezes a dificuldade como sinônimo do baixo conhecimento a respeito de determinado assunto, ou então reconhecer o baixo conhecimento de determinados indivíduos ou de determinados argumentos no que tange muitas vezes a falsa noção de conhecimento, a falsa noção de superioridade do conhecimento de determinadas ideias. Então é interessante que vocês leiam esse artigo, que vocês observem a aula atividade que foi preparada para vocês. Vamos agora ao nosso recapitulando. Então, em nossa aula, nós aprendemos sobre Tomás de Aquino, nós aprendemos a respeito da teoria das subalternações, da subalternação das ciências, conhecemos algumas das estruturas por trás da Suma Teológica, a forma de produzir bons argumentos, estudamos também a regressão cética, as formas de evitar essa regressão cética. E nós terminamos a nossa aula agora com um exemplo prático, né? Vamos ao quadro? Então, nós temos como exemplo aqui, alguém te traz um argumento, por exemplo, né? Então, isso é a maneira clássica de abordar determinado argumento, a maneira mais comum e ensinada pelos lógicos de reconhecer determinadas validades argumentativas ou não. Você deve pensar em dois pontos. Primeiro, ele está querendo mudar a opinião de alguém? Então, se for a mudança de opinião, o objetivo é persuadir, ele está querendo persuadir determinado público a tomar determinada posição que muitas vezes esse público ou parte dele não iria tomar. Segundo, ele está tentando dar alguma razão para acreditar em algo? Se esse é o caso, o objetivo é a justificação. Ao compreender se o objetivo é a justificação ou a persuasão, você já consegue entender como deverá ser a sua abordagem, no sentido de uma abordagem cética, racional, lógica, diante desse argumento. Em termos lógicos, a justificação é entendida como mostrar a alguém uma razão para acreditar na conclusão. Então, está justificando uma determinada conclusão. Então, aqui um bom argumento não necessariamente persuadirá a todos. Você pode trazer um excepcional argumento, mas se o público-alvo não deseja acreditar nele, ou se o nível de complexidade desse argumento ele exige um tempo maior, ou então ele exige uma concentração maior, não necessariamente você, ao produzir um excelente argumento, um bom argumento, você irá persuadir a todos. Sempre vai ter alguém que não vai entender. Sempre vai haver alguém que interpretará também de forma incorreta o que você disse. Lembrando, né, que aqui muitas vezes ou é uma forma incorreta, ou essa pessoa pode estar procurando falácias lógicas. Para isso, às vezes, é necessário transformar um bom argumento em um argumento persuasivo. E a importância de ser compreendido claramente. Aqui, lembrando que quando nós falamos em produzir bons argumentos, nós estamos falando em dar boas e honestas razões para que os indivíduos acreditem em determinadas conclusões. Então, essa foi a nossa aula. Nós estudamos o Tomás de Aquino, filósofo e teólogo fundamental para os estudos da teologia, a estrutura da Suma Teológica também muito importante, e nós compreendemos também as contribuições de Santo Agostinho para o estudo da teologia. Eu espero que vocês tenham gostado de nossa aula, eu os aguardo até a nossa última aula. Fiquem bem.